Será que a raiz dos meus problemas é apenas uma coisa só? Será que eu sou um ser tão simples assim? Na verdade, eu acredito que não, e se você vem me acompanhando nessa série de vídeos, você sabe e já começou a entender sobre a complexidade do ser humano. Nesse vídeo aqui a gente vai explorar, começar a colocar nesse mapa todos os componentes que compõem o self, que integram o self, e você vai começar a desvendar a teoria de todos os seus problemas. Então, vem comigo depois da vinheta. Olá, Manuel Augusto aqui mais uma vez do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu estou aqui para a gente dar continuidade à nossa série de vídeos aí explorando a teoria da complexidade integrada, né? Se você já viu o primeiro vídeo lá para como descomplicar a sua vida, no segundo vídeo eu expliquei um pouquinho mais para você sobre explícito e implícito, e a partir desse vídeo nós vamos começar a explorar todas as peças que compõem o self, né? Todos esses componentes que nos integram, para você entender que de repente, né, a teoria dos nossos problemas, bom, pelo menos daquele que você vem lutando há mais tempo aí para resolver na sua vida, talvez não tenha uma raiz só e tenha uma complexidade aí que a gente pode integrar nesse conhecimento. Como você já entendeu, se você viu o vídeo 2, se você não viu, veja lá o vídeo 1 e vídeo 2, para você não ficar tão perdido assim, tá bom? Você já sacou, né, que complicado é diferente de complexo, e algo complexo eu preciso entender todas as suas partes para eu conseguir operar dentro disso. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, existem 7 partes, eu dividi em 7 elementos que compõem o self, e eu vou explicar cada um desses elementos em detalhes para você, dando exemplos, te ajudando a compreender realmente como cada parte se integra a nós. Porque se eu sou, né, e na verdade eu sou um constelador familiar, é que eu conheço muitas outras abordagens terapêuticas e por muitas vezes eu agradeci bastante de ter conhecido a constelação como uma das últimas abordagens que eu comecei a estudar a fundo. A princípio, eu era especialista em cura de trauma e resolução de estresse pós-traumático e estudei muitas técnicas mesmo, me especializei bastante nisso. E o curioso, né, que muitos dos movimentos da constelação familiar, das teorias e o processo que acontece, a gente já conseguia com os nossos clientes, né? Eu já vi aquilo acontecer trabalhando realmente em traumas e em outras áreas, né? Mas refletia dessa forma que a constelação familiar traz. Vou dividir com você toda a minha experiência em trabalhar com as pessoas para te ajudar a compreender a complexidade que pode ser um ser humano atuando dentro das suas virtudes, dos seus problemas, na sua vida em geral, tá bom? E para te explicar um pouco mais em detalhes sobre o primeiro tópico, eu preciso te levar lá no quadro junto comigo, então vamos lá. Então aqui no quadro branco eu vou poder começar a demonstrar para você aqui a teoria da complexidade integrada, tá ok? E eu dividi em 7 partes esses componentes que integram o nosso self. E o self é o eu, sou eu como pessoa, né? Eu gosto muito dessa palavra, ela dá a sensação de amplitude. Então, a gente precisa entender bastante, né, como cada parte tem o seu papel dentro de nós. O que eu vou compartilhar com você é realmente uma experiência muito íntima de mais de uma década trabalhando com pessoas, né, ajudando as pessoas a transformarem as suas vidas, muito do que eu fiz com a minha própria vida, e também dividir com você, né, a partilha que mestres, professores tiveram, que compartilharam comigo as suas experiências. E o legal é que existe muita interseção nisso tudo. O que isso quer dizer? Que existe aí um ponto em comum. Tem um livro chamado A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. A propósito, Bruce Lipton é um cara fantástico aí que estuda neurociência, né, epigenética. Ele é um dos precursores aí do movimento da epigenética, tá? Se quiser dar um Google aí, pesquisa sobre ele. E esse livro chamado A Biologia da Crença, tem um capítulo lá que ele fala assim, é o ambiente sua besta. O que ele quer dizer com isso, né? Realmente esse título chama bastante atenção. Então, é o ambiente sua besta, né? Porque aqui quando a gente vê o self, existem muitas partes que nos integram, não é uma coisinha só. Por isso que a gente vai sair do complicado, entrar no complexo e assim como o painel de um Boeing, a gente vai entender cada partezinha dessa, a função.
A primeira parte que a gente vai falar sobre aqui do self é o transgeracional. O que significa, né, essa palavra aqui, o transgeracional? Significa, você já entendeu que o inconsciente ele armazena informações e tudo isso aqui que orbita o nosso self diz respeito ao inconsciente, tá? As informações que nós carregamos aí. O transgeracional diz respeito àquelas gerações que vieram antes de nós, pais, avós, bisavós, triavós, tetravós, tataravós e assim por diante, muitas gerações lá para trás, que nós carregamos as informações de muito das vivências que eles tiveram na vida deles, né? Então, traumas que eles passaram, segredos de família, processos incompletos, dores que não foram vistas, que não puderam ser expressadas, aprendizados. Então a gente vem carregando muita informação a nível inconsciente, é claro, dessas pessoas que vieram antes de nós, né? Então o transgeracional é uma das partes que integra o nosso self. E existem algumas abordagens muito importantes, bacanas, interessantes para a gente explorar, né, essas informações inconscientes que vêm através do transgeracional, que é a constelação familiar, ok? Então o processo de constelação familiar, vou colocar aqui, o processo de constelação familiar, ele ajuda bastante a gente explorar essas questões transgeracionais. O que eu quero dizer com isso aí? Primeiro, eu vou dar informações técnicas aqui para você, né? Eu sou especialista também em psicologia pré-perinatal. E existem entre pré-concepção e nascimento 24 estágios que a gente passa, né? E em cada um desses estágios pode acontecer um choque, um trauma e coisas boas também, tudo pode acontecer. Muitas coisas lindas podem acontecer, mas muitos choques e traumas acontecem ali e em fases específicas acontecem movimentos específicos. Por exemplo, existe um estágio lá que nós nos abrimos a todas as informações transgeracionais do nosso sistema. Então a gente já capta muito antes de nascer toda a informação que vem de nossa ancestralidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo assim bem simples. De repente você seja uma mulher que esteja sofrendo muito com relacionamentos, atraindo homens que traíram você. Então você já teve aí os seus 3 relacionamentos, você foi traída e você tem aquele conceito que homem não presta, né? Você já desenvolveu essa percepção, esse significado, essa crença. E isso realmente tem evidências na sua vida. Só que antes disso, a sua mãe, ela foi aí abandonada pelo seu pai, né? Ele talvez tenha traído ela, a sua avó tenha sido abandonada pelo seu avô, a sua bisavó e assim por diante. Não necessariamente todas as gerações têm que ter isso, às vezes pula alguma geração, tá? E se, por exemplo, você tem irmãos, esse transgeracional divide um pouco essa carga, né, entre os irmãos. Aquele que é filho único, né, ou que nem no meu caso, eu cresci como filho único, eu tive uma irmã gêmea que eu a perdi muito cedo, mas eu cresci como filho único, então toda a carga veio só para mim. Essa carga entenda como informações positivas, também forças e virtudes, e também traumas e pesos e questões aí que não foram vistas. E eu não tenho a pretensão aí de saber todas as informações que vêm da minha desse transgeracional, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo isso, né? Os meus filhos, netos, essas informações continuam perpetuando, inclusive de repente, se eu tenho traumas, questões não resolvidas que eu continuo carregando e também virtudes e forças, isso com certeza vai ser passado aí entre as gerações posteriores que vêm depois de mim, assim como aquelas que vieram antes de mim. E nisso muita, mas muita coisa pode acontecer. Então, como eu já estava te explicando no último vídeo, que o que é explícito, né, a teoria dos nossos problemas, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ela está muito aquém, muito distante do que é implícito. Com essa ferramenta de constelação familiar, nós podemos explorar um pouquinho dessa informação implícita que o nosso sistema traz. Ok? Então a gente pode, de repente, eu tenho esta depressão, eu tenho essa dificuldade de relacionamento, essa dificuldade de prosperar, certo? Isso esteja ligado a informações transgeracionais, tá? Por exemplo, vamos supor assim, que o meu avô lá atrás
tá? Eu nasci, eu nem o conheci porque ele faleceu muito cedo, quando meu pai tinha uns 7 anos, então o pai do meu pai, tá? E ele ficou milionário às custas de prejudicar uma outra família ou outras pessoas, ou roubar ou abusar dessas pessoas de alguma forma. Ele foi injusto ali. Então aquele sentimento ele pode realmente ter enriquecido, e vamos supor que meu pai tenha falido uma empresa e eu tenha falido já 2 empresas. Meu pai tenha falido 3 empresas, por exemplo, e eu já esteja falindo a segunda. Então, se a gente... Quantos casos eu já não explorei assim, tá? Essa é uma hipótese, tá? Eu tô contando aqui de forma aleatória, mas de repente eu esteja falindo essa empresa porque eu me conecto ao sentimento de injustiça que aconteceu lá atrás, né? Não injustiça que fizeram comigo, mas a injustiça que eu me conectei dos outros que foram aí desprivilegiados para o meu avô ter essa riqueza, ok? Então tudo que acontece no nosso sistema, coisas boas e coisas ruins, a gente recebe essas informações. Então eu perder tudo é porque inconscientemente eu não me sinto, ok? No direito merecedor de ter aquele dinheiro. É como se eu olhasse de forma inconsciente para aqueles que foram prejudicados e dissesse a eles: olha, eu me compadeço de vocês e aqui eu perco tudo porque estou dizendo que eu olho para vocês também, eu reconheço a dor de vocês, né? Claro que isso, quando é inconsciente, a gente não traz para a consciência. Eu vou continuar aí falindo empresa, vou falar que a culpa é do governo, né? O explícito ali eu vou dar várias desculpas, porque a crise, porque o político, o presidente novo que entrou e blá, 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 blá. Mas de repente, quando eu comece a explorar, eu encontre esse implícito, entende? Que tem a ver com essa parte que o meu avô fez com aquelas pessoas. E de repente, vamos supor que talvez seja só isso que esteja afetando a minha prosperidade. Geralmente é mais complexo do que isso, porque são várias partes que habitam o self, mas eu estou olhando para uma. Por isso muitas pessoas, eu fiz uma constelação e nada aconteceu. Porque de repente tem muitas crenças, tem evidências, tem questões intrauterinas que se combinam dentro do que você passa. Olha só esse diagrama aqui que eu vou fazer para você, vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Então checa isso daqui. Vamos supor que aqui seja um ponto inicial, eu vou colocar aqui, ponto 1, seja a vida intrauterina, tá? A gente já sabe pela neurociência que as experiências primárias, os aprendizados primários que o nosso cérebro tem, o cérebro dá uma enorme importância a isso. Trabalhando com psicologia pré-perinatal, eu vejo as pessoas acessando ali aqueles aprendizados, já tirando conclusões sobre a vida, muito mesmo antes de nascer, tá? Então o que acontece dentro do útero tem muita, mas muita força dentro de nós. Só que o que acontece aqui, e é isso que eu quero que você entenda bem, ele pode ser, o que aconteceu aqui dentro do útero, pode ser reforçado ou amenizado pelo que aconteceu antes. Então essa bolinha aqui, vamos supor que significa as informações transgeracionais. Vamos supor que essa outra bolinha aqui significa a minha carga kármica, né? De vidas passadas, informações que eu carrego. Se você não acredita nisso, é alguma desses pontos do self e você talvez ache interessante aí a forma como eu vou colocar para você nos próximos vídeos. E se você não acredita, tudo bem, segue aqui apenas o transgeracional. E aqui, ó, o que acontece depois, por exemplo, na infância, também influencia o que aconteceu aqui, tanto amplificando, deixando pior, mais difícil, quanto amenizando, né? Então, por exemplo, se eu já dentro da barriga da minha mãe sofri uma tentativa de aborto, tá? E eu nasci e minha mãe era realmente desconexa em relação a mim, ela não... A gente não tinha uma proximidade, não havia amor, então aquele trauma, né, daquela tentativa de aborto e possíveis outras coisas que aconteceram, eles vão se amplificando. Agora vamos supor que aqui no transgeracional, a minha avó, a minha trisavó tinham questões relacionadas com abandono e solidão. Então reforça, você entende que o quanto tudo isso está interligado? Era só um diagraminha para você ver e a gente está olhando aqui para esse aspecto justamente que é o transgeracional. A gente vai passar em todos, tá? E muito mais. Por isso que é a teoria da complexidade integrada.
tá bom? E eu vou contar mais uma história para você começar a compreender a influência desse transgeracional. Como eu disse, pode estar conectado a outras coisas, como a gente estava falando de prosperidade, pode ser que eu explore numa constelação e realmente ali seja a raiz e apenas esteja vinculado ali, mas uma questão que você carrega há muito tempo, geralmente não está só ligada a uma coisa, tá? Vou contar uma outra história para você que esteve aparentemente ligada só a uma coisa que era o transgeracional e a gente utilizou uma constelação familiar para ajudar essa pessoa. Então essa pessoa, acontecia o seguinte, ela tinha um filho, certo? Ela tem um filho e esse filho, ela não se dá muito bem com o pai dele. Na verdade, os pais dessa menina, né, os avós daquela criança, são meio racistas, né? Segundo ela, o explícito dizia, porque o moço era negro, ele era de cor, e ela era branquinha como leite, sabe? Que às vezes até aparecem assim. E a família não aceitava aquele casamento, enfim, e quando eles se separaram, eles proibiram o pai de ver a criança. Isso realmente estava deixando ela muito chateada, porque ela via a dor da criança em querer o pai, os avós não deixando e ao mesmo tempo ela não queria decepcionar a mãe, né, chatear a mãe, levando o filho para o pai, e tampouco queria decepcionar o filho, porque o pai precisava ver, e também ela entendia o lado do pai. Poxa, por que ele não pode ver? A gente se separou, não tem nada a ver o nosso filho. Então isso estava gerando um conflito enorme na vida dessa pessoa e a gente foi explorar com uma constelação familiar. Então ali, através daquela constelação familiar, a gente começou a montar e fomos várias gerações para trás, né? A energia daquele campo, a informação vai vindo ali no processo de constelação familiar. É um processo fenomenológico, daqui a pouco eu vou até contar uma historinha engraçada sobre isso. E a gente foi, sei lá, 6 gerações para trás, tá? E olha só o que a gente percebeu. Então colocamos a linhagem ali da mãe, que era quem tinha mais problema com o pai do filho dela. Os antepassados da mãe, na 5ª geração lá atrás, eles fizeram muito mal a negros. Ok? Então eles chegaram a judiar, a humilhar muitos negros lá no passado. Isso a gente está falando aí, sei lá, de 300 anos para trás, ou talvez até um pouco mais. Era na 5ª geração, né, a partir da mãe, a 6ª geração a partir dela. Então, o que realmente acontecia com a mãe? Inconscientemente, implicitamente, a mãe tinha tanta vergonha inconsciente do que os antepassados fizeram aos negros, que quando, né, aquela proximidade com negros, o que aquilo despertava nela? A vergonha, por isso parecia racismo quando ela não queria que ficasse perto. Só que a mãe não tem essa consciência, ela simplesmente sente aquele sentimento, aquela raiva, e ela explicita daquela forma. Só que você já entendeu o implícito, e a gente começou a entender o implícito. Na verdade, a mãe sentia vergonha do que os antepassados dela fizeram. E olha como isso é interessante, tá? Então ela, como filha, e tudo isso é inconsciente e implícito, ela se casou com uma pessoa de cor, com um negro, tá? E tiveram um filho, inconscientemente, como se ela dissesse assim, aqueles negros, né? Eu vejo vocês e incluo até vocês, a raça de vocês na minha família, né? O filho é a inclusão daqueles negros na família. Você começa a compreender a dimensão disso? É um equilíbrio que o sistema busca, né? Só que esse equilíbrio, quando ele fica só inconsciente, ele continua repetindo muitas dores, né? Por isso que é legal a gente trazer a luz para a gente ter clareza. Então aquele filho dela, na verdade, significava a aliança, que aqueles que foram prejudicados, que sofreram muito os antepassados dessa pessoa, ela olhava para a dor deles, né? E tanto que ela teve um filho como eles, né? Da raça deles. Então ela pôde entender que o que a mãe tinha ali, e aquele objetivo inconsciente dela, era fazer isso, veio muita emoção, e ela entendeu a mãe, que não era raiva, não era racismo, era vergonha do que os próprios antepassados dela fizeram. Resultado, ela saiu dessa constelação, né? A constelação, ela mexe muito com essas energias que nos circundam, né? Que a gente pode chamar de maldição de família, como está na Bíblia, em outros livros religiosos também, né? Se eu não me engano, no Torá também. Saindo dessa constelação ali, no momento que ela estava constelando, aquele marido dela, ex-marido, que nem ligava mais para ela há muito tempo, há algum tempo pelo menos, ligou para ela, eles brigaram e ela até me perguntou, eu falei, a gente mexeu em tudo isso, isso vai se movimentar, certo? Passaram-se algumas semanas, talvez meses, a mãe dela começou a ficar mais calma em relação a deixar o pai ver a criança.
Ela começou a se sentir mais segura porque ela entendia agora, né, o filho, o contexto todo, né? Entender o contexto é incrível, só que aqui a gente está entendendo um contexto só do transgeracional. Às vezes existem outros contextos, tá? Que isso fique claro para você. Então, aquilo começou a se amenizar, porque ela começou a ver a mãe de forma diferente, ela já não brigava por aquilo, e aquela energia começou a se transformar, porque aqueles que não foram vistos lá atrás, aquela informação que as gerações carregavam começou a ser corrigida. Então, ela passou a não ter mais problemas com o pai dessa criança, e essa criança agora pode ver o pai e eles estão se dando bem, assim como pessoas que se separaram e têm um filho em comum, né? Porque pode ter uma relação boa e principalmente a mãe já não perturba ela como fazia antes. Então aqui é um caso que isso só dizia respeito ao transgeracional. Pelo menos a gente olhou para o transgeracional e aquilo se aliviou, tá? Se caso aquilo perpetuasse dentro dela, das duas uma, ou teria outras coisas aqui que nós teríamos de explorar, ou aquele material que ela não que ela viu na constelação, ela não aceitou, porque tem muitas pessoas que veem ali todo aquele contexto implícito que uma constelação traz e é difícil de aceitar, muitas pessoas não aceitam. E às vezes é tão complexo, é tanta informação, que a pessoa leva o seu tempo também para digerir tudo aquilo. Por isso eu deixo aqui a minha visão pessoal sobre constelação familiar. Constelação não substitui terapia. Ok? Por quê? Porque vem muita informação de uma vez só. Constelação agrega no processo terapêutico, porque depois, dando continuidade num processo terapêutico, é muito mais fácil você elaborar tudo aquilo, colocar as coisas no lugar e compreender, tá? Então, de novo, constelação, na minha opinião, não substitui o processo terapêutico. Por isso que muitas pessoas, isso vai acontecer cada vez mais, fiz uma constelação e não adiantou nada, fiz aquilo e não adiantou nada, tá? Então, aparentemente aqui esse caso dizia respeito ao transgeracional apenas, tá? Eu quero pontuar algo aqui também, que a constelação muitas vezes não atua só nesse transgeracional lá para trás. Pode ser uma dinâmica entre você e o seu pai, a sua mãe. Pode ser que a constelação traga e mostre que tem um trauma intrauterino. A constelação ela pode, de repente, trazer outras informações. Olha só esse caso que eu vou compartilhar com você. Então tinha aquela pessoa, aquela moça, que ela fazia 5 anos de terapia já porque ela carregava uma culpa enorme, tá bom? Porque ela teve uma irmã adotada, né? Então os pais adotaram essa irmãzinha, só que essa irmã morreu muito cedo, com 11 anos. Acho que ela foi adotada com 13 e faleceu com 11 anos. E ela amava mais essa irmã que era adotada do que o irmão de sangue. Ela se sentia extremamente culpada por isso, né? Então ela fez muita terapia convencional, né? O explícito, muito talking therapy. Mas você sabe como funciona isso, né? Conselhos geralmente. Então nada acontecia, ela continuava culpada, havia amenizado um pouquinho, mas era só ela ter algo com o irmão ali, vinha toda aquela culpa novamente. Ela me perguntou se eu poderia ajudá-la, eu falei, olha, a gente pode explorar através de uma constelação, ver o que é que está acontecendo. Porque a constelação ela traz informação e muitas vezes, que nem eu disse, de um trauma ou de outras coisas que a gente não consegue ver, tá? Então ela pode ajudar a integrar outras partes do self também, isso é interessante. Então a gente montou aquela constelação e olha só a informação que veio. Aquela irmã que era adotiva era alguém muito conhecido dela, alguém muito próximo, um amor muito profundo e uma conexão de muito longe. E entenda como você quiser, tá? Mas de outras vidas. E aquilo fez um sentido enorme para ela. Então ficou muito mais leve para ela quando ela pôde perceber aquilo. É claro que ela se emocionou um montão e algo ficou mais leve porque se encaixou dentro dela, né? Veio uma explosão de emoção quando aquela informação foi revelada. Claro que você vai amar mais ela. É uma conexão muito mais antiga do que essa, né? Você pode amá-lo, mas esse amor é diferente. A conexão, né? E o tempo, né, dessa profundidade dessa conexão é diferente. Aquilo fez sentido para ela e logo aquela questão dentro dela passou a não perturbá-la mais. Então aqui a gente viu a constelação também atuando em outra esfera, que é o que eu vou falar, esse kármico energético. Em algum momento eu vou falar disso.
Eu queria deixar esse PS aqui para você entender que a constelação realmente pode ser uma ferramenta incrível para explorar outras partes, outras áreas, tá? Mas cuidado, não substitui o processo terapêutico. Aquela pessoa, ela continuou no processo terapêutico dela, tá? Porque agora ela pôde integrar mais essas informações, aquilo ficou mais leve, e aí, é claro, ela foi olhar para outras coisas da vida dela ali também, tá bom? Então, começa a ficar claro para você sobre esse transgeracional, que esse transgeracional não compõe todas as partes, mas tem o seu lugar muito importante. E a minha grande questão aqui, que eu vejo e sou diferente de muitos consteladores, é isso, achar que tudo é transgeracional, né? Pode ter rabichos no transgeracional, que nem eu mostrei aqui para você. Gosto muito de trabalhar no intrauterino, vai ser o nosso próximo aspecto aqui, o componente, que vai ser os traumas, tá? Gosto muito de trabalhar no intrauterino, porque também do intrauterino a gente visita outras partes importantes quando a gente está trabalhando lá. Só que eu vejo que o transgeracional é importante sim, mas às vezes é só um rabicho que reforça algo intrauterino e às vezes tem a sua força no transgeracional, mas às vezes é só um rabicho, tem só um ventinho por ali. Não é falar que tudo é sistêmico. Sistêmico é o que diz respeito ao nosso sistema familiar e todas essas informações. O que de fato a constelação familiar ajuda você a enxergar um contexto. Vou contar uma história, vai ficar mais fácil para você entender. Então eu passei o Natal, né, 2 natais atrás, na casa da Maria, minha amiga. A Maria, ela falou que a gente ia comer, né, eu e mais alguns amigos que estávamos lá, o peru mais delicioso da nossa vida, certo? Então a gente foi lá na casa da Maria, ela estava assando o peru, em algum momento eu tive que ir para a cozinha. Então eu vi o forno da Maria entreaberto, assim, a porta estava entreaberta, né, e aquela cozinha, aquele bafo quente. Eu falei, Maria, mas por que você não fecha essa porta? Por que você deixou ali aquela porta entreaberta, pelo amor de Deus, né? A cozinha tá pegando fogo e você vai gastar mais gás. E ela falou assim, ó, fica quieto, né, para não falar. Ela falou, cala a boca, porque você veio aqui e você vai comer o melhor peru da sua vida, tá bom? Então isso é receita de família, então cala a boca, tá? Eu tô falando do jeitinho que ela falou pra mim. Eu falei, ok, fechei minha boca e vou comer. De fato, o peru tava muito bom. Passaram-se ali umas 3, 4 semanas, era janeiro, eu estava no mercado e eu cruzei com a avó da Maria, né? Eu conheço a avó da Maria e coincidentemente a gente se cruzou naquela prateleira onde tem aqueles congelados no mercado e eu comecei a conversar com ela, falei que passei o Natal na casa da neta e falei sobre o peru, de onde vinha aquela receita de deixar a porta entreaberta, qual era o segredo daquilo, era para não aquecer tanto, era para entrar ar frio, como que funcionava aquilo? E ela não se lembrava, na verdade, ela era uma senhora, ela não estava se lembrando, né? Eu me despedi dela, nem fiquei criando muito caso ali com relação a isso. Eu ia indo embora, ela me deu um grito, ela chamou, Manuel, vem cá, lembrei, eu sei do que você está falando, deixa eu ver se é isso mesmo. Daí eu expliquei direitinho para ela sobre a porta estar entreaberta, o peru sendo assado ali, ela começou a rir, e eu fiquei ali assim, mas eu não estou entendendo nada. Depois de um bocado de tempo ela rindo e até me batia nas costas assim, ela falou, quando eu assava o peru em casa e a mãe da Maria era pequena, o nosso fogão era muito pequeno, o forno era muito pequeno daquele fogão e a bandeja muito grande, não fechava porque não cabia. E ela começou a rir, ok? Se a Maria soubesse disso, porque agora eu tenho informações mais completas, se a Maria soubesse disso, então a Maria agora entenderia, né, o contexto do porquê a porta estava aberta, porque a mãe fazia aquilo sem saber um contexto. E muitos de nossos comportamentos disfuncionais dessas informações, a gente precisa entender um contexto sistêmico, tá? Esse contexto transgeracional tem o seu papel importante. Se você me perguntar, uma constelação vai resolver sua vida? Claro que não, né? Mas ela pode ajudar no lugar dela, ela pode ajudar sim a trazer informações. Como você vai digerir, trabalhar com essas informações, aí também é uma outra história, tá? Mas é um processo que eu sou super adepto, agrego nos meus processos terapêuticos, tá? Isso realmente tem muito sentido. E aí você vai entender até o final dessa série aqui, que eu vou gravar para você, que todas as nossas vivências terapêuticas, elas foram muito bem pensadas para trabalhar uma parte do self. Né? A gente não deixa excluído essas partes do self, porque é super importante nós compreendermos isso nessa totalidade. E aqui é a historinha que eu prometi para vocês sobre a constelação. Então esses dias eu vim ministrar um workshop de constelação no Núcleo Sinapse
E eu passei na casa da minha mãe para dar um oi para ela, e ela perguntou onde você vai? Eu falei, eu vou dar um workshop de constelação, era no meio da semana. E ela falou assim, Manuel, quem inventou a constelação? Eu olhei assim para ela e disse, mãe, Deus inventou a constelação. Ela, como assim? Você não fala um tal de um nome aí que parece que é um alemão? Aí eu falei, né, Bert Hellinger, é isso, eu já ouvi você falar num vídeo. Falei, mãe, é o seguinte, ele não inventou a constelação. Isaac Newton é o cara lá que estruturou as leis da física. E então um dia ele estava embaixo de uma macieira, a maçã caiu na cabeça dele e ele percebeu, olha, tem um fenômeno aqui chamado gravidade, né? E ele deu nome aos bois, ele estruturou algo que já existia, que sempre existiu. Sei lá, que foi o universo, foi Deus que criou, né? Alguém. E eu falei, a constelação é a mesma coisa, mãe. É um processo fenomenológico, né? Porque lembra que eu falei no início desse vídeo que eu trabalhava lá com traumas e eu via muitos movimentos sistêmicos acontecendo, por isso que eu disse, ainda bem, graças a Deus, que eu conheci a constelação depois de conhecer tudo que eu já sabia, para não ter aquela visão estreita e achar que tudo era sistêmico. Então eu falei para ela, eu já vi isso acontecer, é um fenômeno, mãe, que alguém percebeu, né, de forma genial e deu uma estrutura. Então assim, quem inventou a constelação, esse movimento fenomenológico, principalmente que acontece nos grupos, eu não sou muito adepto de fazer com bonequinho, já tenho meus vídeos aí explicando por quê. Então realmente isso é muito importante a gente saber, né? Esse processo fenomenológico traz muitas informações transgeracionais e às vezes, olha só que legal, é você entender isso. Eu dei o nome, né, dos processos de constelação que nós fazemos aqui no Núcleo Sinapse de constelação familiar integral. Por que integral? Porque é muito fácil, né, trazer as informações de uma constelação. Rapidamente nós podemos fazer isso. Por exemplo, em meia hora dá para fazer uma constelação e constelar muitas pessoas num dia, como numa linha de produção que eu já vi muitas pessoas fazerem. Ver a informação e ponto. Eu gosto muito de poder usar partes do que eu sei dentro de um processo de constelação. Porque olha só, às vezes a pessoa acessa um trauma intrauterino, né? Dias atrás eu fiz uma constelação e isso aconteceu. E entendendo a neurofisiologia do trauma, o que isso quer dizer? Partes específicas do nosso cérebro, quando nós estamos em um processo traumático, quando nós passamos por um trauma, se desligam. E quando a gente acessa aquele trauma, a gente traz tudo isso à tona de novo. Então as partes do cérebro lá que se desligaram e as outras que se ativaram estão presentes ali. Em outras palavras, conversar somente com essa pessoa e dizer, olha, aqui tem um trauma e a informação é essa, a parte que processa informação linguística, né, a parte aqui do neocórtex, está desligada, né? Uma das características quando a gente passa um trauma é que a área de Broca, ela se desliga. A área de Broca é responsável pela fala. Se é um trauma intrauterino, que nem a gente viu, a pessoa estava tão ativada ali, tinha tanta emoção, não adiantava falar. Então ali eu fui usar todo o meu conhecimento, principalmente sobre traumas, para ajudar ela a regular o sistema polivagal, um nome complicado aí, né? Diz respeito ao sistema nervoso, para que as informações começassem a adentrar e também ela pudesse deixar o sistema nervoso autônomo, o sistema polivagal, a liberar um pouco da ativação do trauma e compreender o que estava acontecendo. Então, sempre que é possível, dentro de um processo de constelação familiar, no Núcleo Sinapse, nós adicionamos aqui outras abordagens, não são técnicas, mas, na verdade, o nome é outro conhecimento, nós agregamos todo o conhecimento que nós levamos dentro do processo de constelação das pessoas e por isso integral, porque você começa a entender que não é só transgeracional e a constelação pode acessar outras partes que precisam aí, né, dessa integração. E o mais legal é que a coisa que eu mais estudei ao longo da minha carreira é a hipnose ericksoniana, né? Que nada mais é do que uma forma de se comunicar mais efetiva, para a pessoa realmente absorver aquela informação. Então, toda a minha comunicação é ericksoniana. O que isso quer dizer? De uma forma com analogias, com histórias, para que a pessoa realmente entenda o que está acontecendo ali, porque muitas vezes nós acessamos coisas muito difíceis, né? E eu não sou fã de Hellinger, embora ele tenha estruturado a constelação, isso é muito legal, mas como ele faz, ele é muito duro com as pessoas, né? E essa dureza, se a pessoa já está ali num trauma, você retraumatiza ela, ao invés de ajudar, você está dificultando o processo dela, né? Acredito que todo mundo precise ser tratado aí com respeito dentro disso. Claro que algumas pessoas precisam de um chacoalhão, mas eu posso dar chacoalhões aí de formas diferentes para ajudar ela a acordar, mas muito diferente de quando ela está acessando algo ali, tá?
Então, se você é uma das pessoas que já fizeram algum trabalho de constelação com a gente, você sabe do que eu tô falando, não é verdade? Bom, era isso que eu tinha para contar para você sobre o transgeracional, tá? Realmente muito interessante, não é verdade? A gente no próximo vídeo vai falar aqui sobre o item 2, e o item 2 diz respeito aqui, ó, a uma coisa muito importante. Traumas, ok? A gente vai falar sobre traumas no segundo componente que integra o nosso self. Porém, eu preciso te dar um recado. O próximo vídeo não vai estar disponível de forma aberta nesses canais por aí, ok? Você vai precisar se inscrever aqui. Então, abaixo desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link onde você vai abrir esse link, é uma página, você vai se inscrever e você vai receber no seu e-mail, né, todas as outras aulas, né, nos outros dias posteriores no seu e-mail, as outras aulas complementando toda essa experiência, esse aprendizado sobre o self, né? Nós começamos lá com Descomplique a Sua Vida, né? Eu não estou complicando, eu estou te ajudando a entender agora a complexidade. Lembra sempre da analogia do painel do Boeing. Eu sei que teve pessoas lá atrás falando assim, não entendi nada, Manuel, saiu de complicado para complexo e agora a gente está entendendo a complexidade. Então, por mais botões que seja, por mais complexo que seja, muito melhor ser complexo e eu entender e saber que existe um caminho do que ficar preso no complicado e sofrer a vida inteira. Você não concorda comigo? Bom, pelo menos é a minha opinião. Então era isso, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, compartilha com quem você acha que esse vídeo possa agregar, deixa o seu comentário aqui embaixo, é super importante pra gente, comenta aqui abaixo desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toca o sininho ali para você receber todos os vídeos que a gente posta e lembrando, os próximos vídeos dessa série, só se você se inscrever, tá joia? Vou ficando por aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu vou ficando por aqui e você já sabe, te vejo na próxima.